O Justiça e Você começa agora. O programa de hoje vai falar sobre a competência de julgamento de ações judiciais envolvendo concursos públicos. E você vai ver também como devem ficar os processos que contêm provas grafotécnicas dos juizados especiais do Rio Grande do Norte. E em comemoração ao Mês da Mulher, uma reportagem especial mostrando as mulheres que fazem o Tribunal de Justiça do nosso estado. E a presença das mulheres no Poder Judiciário é também o tema da nossa entrevista. A convidada é a juíza Rádia Rayane, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Não sai daí! O Justiça e Você volta em instantes falando sobre a competência de julgamento de ações judiciais envolvendo concursos públicos. Até já! A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte foi palco da primeira Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nos dias 8 e 9 de maio, juízes e servidores que atuam nas varas da infância e juventude discutiram as implicações da resolução que criou 7 foros regionais para a atuação na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Outras 6 jornadas ainda estão previstas para 2014. Nós vamos mostrar a forma de trabalho integrado com essas outras instituições e, inclusive, vamos ter a oportunidade dos palestrantes explicarem como deve funcionar após essa resolução, ou seja, o cumprimento da resolução do CNJ. Então, isso é uma forma de a gente chegar e divulgar e de capacitar o pessoal que hoje participa aqui do evento a saber manipular, usar a resolução, cumprindo aquilo que ela determina. Uma missa dedicada às mães foi celebrada no auditório do prédio sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no dia 9 de maio. A celebração ressaltou a importância materna na constituição da família e na formação do indivíduo. Na homenagem, o presidente do TJRN parabenizou todas as mães que integram o Poder Judiciário e agradeceu pela contribuição de cada uma na melhoria do Tribunal de Justiça Potiguar. Que cada mãe exerça bem o seu papel, a sua função materna, né, que possa exercer com muita luz e cheio do amor de Deus. De volta com o Justiça e Você para falar sobre ações judiciais envolvendo concursos públicos. Segundo o desembargador Amilcar Maia, do TJRN, estas questões devem ser julgadas pela Justiça Estadual. A determinação vem de uma decisão monocrática do desembargador. Ao negar provimento a um pedido da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, o magistrado reforçou que é da competência da Justiça Estadual julgar ações relacionadas à aprovação ou reprovação de candidatos em concursos públicos. Para a Companhia de Águas e Esgotos, por se tratar de matéria de cunho trabalhista, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, a Justiça Estadual seria incompetente para o feito. No entanto, o desembargador ressaltou que analisar ações que tratem de critérios utilizados em concursos públicos foge à competência da Justiça do Trabalho, já que antecede o contrato de trabalho e, portanto, o vínculo seletista ainda não foi efetivado. Na página do TJRN no Facebook e também no Instagram, postagens mostram que o Tribunal de Justiça se uniu ao Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal, em uma campanha destinada à compra de um novo tomógrafo para o hospital. A campanha Amor pelas Crianças, o Legado da Copa, promove a venda de camisetas especiais para o Mundial. O preço, R$ 25. Outras informações você encontra nas nossas postagens. O Justiça e Você vai falar agora sobre uma decisão que deve afetar todos os processos e recursos que requeiram provas grafotécnicas. De acordo com a decisão, estas ações poderão ser extintas por não serem mais da competência da Justiça Especial. Confira a reportagem.
A nova orientação aos juizados especiais extingue todos os processos em tramitação que exijam um laudo grafotécnico expedido pelo ITEP para comprovar falsificação de assinatura. As extinções de processos foram motivadas por uma ação impetrada pelo Ministério Público. A promotoria alega que a função exclusiva do Instituto Técnico e Científico de Polícia deve ser a produção de provas criminais e que os laudos que confirmam a autenticidade de uma assinatura são provas de natureza cível, o que impossibilita o ITEP de continuar fazendo perícias grafotécnicas para os juizados especiais. A coordenadora geral dos juizados especiais explica que a extinção do processo por complexidade de prova é individual. Cada magistrado deve analisar a necessidade do laudo grafotécnico. O juiz ele vai analisar se de fato precisa a perícia, porque existem casos em que o juiz pode julgar sem a perícia, se ele conseguir documentos suficientes ou até ouvir partes testemunhas ou o próprio banco. A magistrada recomenda às vítimas de golpe que procurem a justiça comum para dar entrada nos processos desta natureza. O ideal seria que elas já procurassem as varas cíveis, já procurassem a defensoria e os advogados, para evitar que o processo tramite nos juizados especiais, ao final seja extinto por impossibilidade de perícia e depois, então, ela entre com a nova ação. Isso vai trazer, demandará muito tempo. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre a participação das mulheres no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Aproveite para acessar as páginas do TJRN nas redes sociais. Deixe sugestões e comentários sobre esta edição do Justiça e Você e sobre assuntos do seu interesse. Até já! Produtividade, celeridade, força de trabalho, combate à corrupção, ações coletivas, impunidade zero. Metas do Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário Potiguar vencendo desafios. Estamos de volta para falar da participação feminina no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. No mês dedicado às mulheres, o Justiça e Você preparou uma reportagem especial mostrando que, apesar dos números significativos, a parcela feminina da Corte Judiciária ainda tem vários desafios a enfrentar, entre eles o preconceito. Foi no início da década de 80 que ela entrou para a magistratura, uma das primeiras juízas nomeadas aqui no Rio Grande do Norte. Em 2010, Maria Zeneide Bezerra conquistou um posto na mais alta corte judiciária do estado e foi a 5ª mulher eleita desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mesmo tendo entrado em um universo predominantemente masculino, ela acredita ter sofrido pouca resistência. Então, naquele momento, a gente ficou apreensiva, pensando que o tribunal, que todo mundo dizia que era machista, igual ao de Pernambuco, mas nada disso aconteceu. Nunca sentimos qualquer discriminação. A história da presença feminina no judiciário norte-riograndense é recente e mais significativa. Atualmente, dentro da primeira instância do judiciário estadual, o número de juízas e juízes já é quase igual. Porém, dos 15 desembargadores que formam o pleno do Tribunal Potiguar, a segunda instância judiciária, somente 2 são mulheres. Além de Zeneide Bezerra, Judite Monte, nomeada desembargadora em 1997, foi a segunda mulher a ocupar esse cargo no TJRN. Ela também foi eleita em 2010 a primeira presidente do Tribunal de Justiça e também do Tribunal Regional Eleitoral. A participação feminina na magistratura potiguar teve início nos anos 70, com a nomeação de Vandeci Veras, primeira juíza de direito do Rio Grande do Norte e terceira do Brasil. Nas últimas 4 décadas, foi preciso vencer as diferenças de sexo para que as mulheres conseguissem conquistar espaço dentro dos tribunais. Eu diria que o século XX é o século da mulher. Foi o século onde as mulheres conquistaram grandes avanços, né, na sua história. E o Poder Judiciário como um todo, né, que ele é um reflexo da sociedade, essa questão foi
aos poucos, né, com avanços, com recuos. Nós tivemos magistrados abertos, né, que entenderam como uma coisa normal da evolução social. Outros, mais conservadores, uma certa reserva. O histórico do judiciário brasileiro mostra que a conquista feminina deste espaço, por muitas décadas restrito aos homens, foi lenta. A nomeação da primeira juíza estadual brasileira aconteceu somente 50 anos após a criação do Poder Judiciário, sendo que no Tribunal de Justiça Federal, uma magistrada só foi nomeada 28 anos depois disso. Foi somente na década de 90 que as mulheres alcançaram o cargo de desembargadoras. E nos anos 2000, chegaram à Suprema Corte do Brasil com a nomeação da ministra do STF, Ellen Grace. E foram precisos quase 120 anos da criação da Justiça Federal Brasileira para que uma mulher ocupasse uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça. A ascensão profissional na carreira jurídica continua a ser um dos desafios travados pelo universo feminino. As mulheres ainda são minoria nos graus mais elevados do judiciário. E mesmo poucas já fazem a diferença. A posição conquistada e o novo olhar mais humanizado trazido pelas juízas são motivo de orgulho para o judiciário do Rio Grande do Norte. O que nós de mulheres temos que fazer, às vezes, é porque nós somos muito detalhistas. Então, nós temos um pensar diferente pela emoção que a gente tem de ser mãe. Porque os homens nunca construíram uma pessoa dentro dele, né? Como a música diz. Mas nós sim. E é esse viés assim, bem de dentro do útero que a gente leva para nossas ações, as nossas atividades. Um amor muito grande, um carinho muito grande e detalhes mil. Essa mudança, né, que está revolucionando a sociedade e as instituições, que é a presença feminina. Nós estamos rompendo com aquele paradigma da mulher, aquela família patriarcal. E estamos em busca de novos horizontes. Continuamos a falar sobre a participação das mulheres nas atividades judiciárias no Rio Grande do Norte, com a convidada de hoje, a juíza Radja Rayane, presidente da Associação dos Magistrados do RN. Doutora Radja, é um prazer ter a senhora conosco. O prazer é todo meu. E então, como é essa participação da mulher na carreira jurídica? Olha, hoje em dia nós estamos nos aproximando dos 50-50, né? Aqui no Rio Grande do Norte eu acredito que deve existir 40% de magistradas, 60% de magistrados homens, né? E nos últimos 2 concursos nós verificamos que passou um número superior de mulheres do que de homens. Então a tendência é realmente ir se encontrando esse equilíbrio e se igualando essas forças de trabalho feminina e masculina. Nós temos um único tribunal do país, que é o do Pará, que o número de mulheres supera o número de homens. Mas, em regra, nas cortes pelo Brasil afora, o número de homens ainda é superior, como acontece aqui no estado do Rio Grande do Norte. E esse despertar da mulher para a carreira jurídica, a senhora atribui a quê? Olha, é uma carreira muito boa. Eu acho que teve o atrativo inicial de ser via concurso. Então, como era via concurso, a mulher estava menos sujeita a preconceitos, porque você iria ser examinada não pelo fato de ser mulher ou homem, mas pelos seus conhecimentos. Então, todas as carreiras, jurídicas ou não, que passaram a depender do concurso, elas foram sendo buscadas pelas mulheres, até como uma forma de combater o preconceito que existia muito, principalmente nas décadas de 70, 60, 70 e 80, que foi quando as mulheres começaram a alçar os postos de magistrado, de promotor. Então, eu acho que o atrativo principal foi isso, foi fugir do preconceito. Doutora Radja, e a sua experiência como mulher? Gostaria que a senhora contasse um pouco da sua experiência, mãe, esposa, juíza, como é possível equilibrar todas essas funções? Olha, é difícil. Eu faço parte de uma geração em que eu nunca fui discriminada. Eu acho que, assim, eu nunca me senti discriminada, porque eu vejo a população buscar, não a figura de um homem ou de uma mulher, buscar sempre uma autoridade eficiente. Então, se você encontra um caminho de eficiência, se você consegue mostrar um bom trabalho, as pessoas vão lhe respeitar, independente de você ser homem ou ser mulher. O interior foi um desafio muito grande. Um desafio inicial, porque eu era casada com um juiz também, e as pessoas ficavam questionando, e aí, esse casamento vai dar certo? Ele numa comarca, você na outra?
E depois eu conversando com meu esposo, esse questionamento era só para mim, né? Para ele não vinha esse tipo de questionamento, porque é como se essa responsabilidade realmente fosse uma responsabilidade feminina. Depois tem a questão dos filhos, porque os filhos, via de regra, na sociedade brasileira, eles acompanham as mães. Isso é uma coisa natural. E aí a gente tinha que dar toda aquela assistência aos filhos em posto de saúde do interior, tinha a preocupação com a segurança, porque você é a única autoridade da cidade, você prende, decide processos delicados, né? Então, assim, ser juiz é bastante desafiador. Com família é duplamente desafiador. Interessante esse depoimento que a senhora dá, que a sociedade hoje já amadureceu em relação à questão de gênero nesse aspecto, né? A sociedade quer um serviço eficiente, independente de ser um juiz ou uma juíza, é por aí. É verdade, hoje eu acho que essa é a minha percepção. Talvez no passado, eu, por exemplo, que tenho colegas juízas que têm bastante tempo já de serviço, elas me contam muitas histórias de situações difíceis que passavam. Às vezes conseguiam passar no concurso, mas a ascensão profissional era diferente, era mais dificultosa. Mas, assim, hoje em dia eu acho que isso é uma questão bastante superada. Realmente, quando a gente sofre uma crítica, nós mulheres, eu acho que a última coisa que a gente tem que se questionar é se é porque está sofrendo aquela crítica porque é mulher. Você tem que se questionar realmente onde você errou, qual é a postura que você deve mudar, o que é que você pode melhorar. Eu acho que não adianta mais ficarmos nos escondendo atrás dessa questão do feminino. O Rio Grande do Norte só teve uma mulher presidente do Tribunal de Justiça. A senhora atribui isso a quê? Olha, a carreira feminina, a carreira de magistratura, ela foi masculina, assim, eminentemente masculina até a década de 80. Na década de 90, os concursos começaram a ter uma participação bastante significativa feminina. Ocorre que a carreira de magistrado ela é uma carreira que se faz ao longo do tempo. Então, as pessoas que estão alçando o tribunal hoje, que estão alcançando as presidências, estão fazendo isso através do tempo de serviço. Eu acredito que nos próximos 10 anos, as pessoas vão acompanhar uma ascensão profissional feminina dentro da magistratura bastante significativa. Esse quadro ele deve ser um quadro temporário. Eu acredito que ele deve mudar ao longo dos anos. Até pela rotatividade da ascensão na presidência. A tendência é que essas mulheres que alçaram a magistratura um pouco mais tarde, né, elas comecem a alcançar os postos, vamos dizer, de gestão, os tops de administração, vamos dizer assim. Doutora Rádia, a senhora é presidente da Associação dos Magistrados, mas a sua liderança já rompeu as divisas do Rio Grande do Norte e a senhora já ocupa um cargo nacional. Fala um pouco sobre essa experiência. Olha, uma experiência muito boa. Eu sou de um estado pequeno, com uma magistratura numericamente pequena. E assim, a magistratura nacionalmente, ela é muito carente de figuras de lideranças femininas. Foi interessante porque rapidamente eu consegui um espaço na MB, justamente por ser mulher. Então, aquilo que no passado poderia ser tido como uma dificuldade para mim, né, uma coisa a ser superada, para mim acabou sendo uma porta de entrada para uma oportunidade excepcional. Obviamente que eu não me furtei, em nome de todas as juízas que já foram no passado prejudicadas por serem mulheres, eu me aproveitei de ser mulher para alçar e ocupar um espaço aí nacional. Nacionalmente nunca houve uma mulher à frente da AMB, não é verdade? Não, essa é ainda uma dívida que eu acho que a AMB tem a saldar com a sociedade e com a magistratura, ter uma mulher na presidência. Doutora Rádia, o que a senhora diria para as mulheres que hoje estão estudando direito, estão se preparando para fazer os concursos, para entrar na carreira da magistratura? Quais são os desafios dessa profissão? Olha, eu diria que não se intimidem, busquem, lutem, insistam. Concurso público é muita persistência. Vocês vão encontrar um espaço absolutamente aberto para exercerem a sua profissão. Não vai haver diferenciação por ser homem ou mulher. As dificuldades e os desafios são os desafios de uma mulher profissional, que não são poucos, nós sabemos, são muitos, mas são os mesmos desafios. E assim, é uma carreira maravilhosa, é uma carreira em que você tem como prestar um serviço muito relevante à sociedade. E é aí que reside o nosso maior prazer. Ok, doutora Rádia, muito obrigada, é sempre muito bom entrevistá-la e ter aqui a senhora conosco. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade.
E Justiça e Você vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu quero lembrar a você que nos assiste que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está nas redes sociais. Você acompanha as notícias do Poder Judiciário nas nossas páginas, no Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube e também no nosso site. E pode acessar informações sobre os assuntos que foram destaque ou rever esta e outras edições dos nossos programas. Você pode também deixar comentários nas nossas postagens. Participe, nos ajude a fazer o Justiça e Você. Eu volto no próximo programa. Uma excelente semana e até lá!